Mensagem que salva. Eu quero convidar você para conversarmos nessa noite, dentro dos mandamentos recíprocos, numa parte desses mandamentos, em que fala sobre a vida orgânica e prática da igreja. E eu quero convidar então que você abra em Tiago capítulo 5, versículos de 12 a 20, que diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém. Meus queridos, quando nós falamos da igreja, nós não estamos falando de algo distante de nós. Nós não estamos falando de uma possibilidade a ser vivida. Nós estamos falando do propósito do coração daquele que salvou a igreja. A Bíblia não fala de Deus pensando numa possibilidade para a igreja, mas fala do plano perfeito que Deus tem para a vida do seu povo e da sua igreja. Eu e você fomos salvos por Cristo, e nós temos de Deus, da parte de Deus em Cristo Jesus, um propósito do coração de Deus para nós. Onde você vai, seja no seu trabalho, no seu lazer, no seu dia a dia, na sua convivência com os vizinhos, em qualquer momento da sua vida, você é o servo de Cristo ali. Eu e você somos conhecidos pela pessoa que habita em nós, o Espírito Santo. Ele está sempre desejoso em nos tratar e está nos tratando, nos transformando, a fim de que vivamos a vida que agrada o coração do Pai. Na semana passada, quando nós meditamos juntos, nós meditamos sobre o amor, que é o princípio de tudo. Hoje de manhã ainda conversamos sobre o fato de Deus ser amor. Deus não estabelece como se isso fizesse parte dele apenas, mas que é a sua essência. E é muito importante quando nós olhamos que o amor dentro desse mandamento recíproco, eu diria, é o começo de tudo. É o botão de start da história. Porque sem amor é impossível vivermos o propósito do coração de Deus. Deus não nos salvou para nos colocar à parte, guardadinhos num canto. Não, Deus nos colocou no meio de todos. Porque é justamente em meio às pessoas que este amor de Deus que está em nós floresce e faz a diferença no coração e na convivência com outras pessoas.
É importante relembrar que o amor é um mandamento de Jesus. O amor ao próximo é ordem de Deus. Mas é importante lembrarmos que o amor ao próximo também não é somente uma ordem, é fruto do Espírito Santo. E este mesmo mandamento e fruto é dom do Espírito Santo. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei o que eu procuro diante de Deus. E o próprio apóstolo Paulo diz, olha, se você vai pedir um dom, peça o dom do amor. Porque você já vai estar vivendo uma parte do fruto, do dom e do mandamento. O amor é aquele que traz a unificação, a unidade dentro do corpo de Cristo, porque esta é a maneira que Jesus nos disse para nos tratarmos, para sermos uns aos outros a cada dia, na convivência com amor pelo outro. E é tão importante o amor quanto os demais mandamentos que agora nós vamos vendo também. Hoje nós vamos passar um outro mandamento juntos, e uma outra ordem de uns aos outros. E eu vou reforçar apenas que a reciprocidade não significa dar ao outro na medida que ele te deu, devolver ao outro na medida que ele deu a você. Não, reciprocidade é um ato de você entregar da sua vida aquilo que você tem para o outro. Então não importa a quantidade que está sendo entregue ao outro, desde que você abra seu coração para ministrar aos outros com todas as coisas que Deus te concedeu, ou seja, sem reserva. Sem dizer assim, estou fazendo uma troca, ele me deu só um pouquinho daquilo que ele recebeu, eu vou dar só um pouquinho também para ele. Não, é coração aberto para ministrar. É coração aberto para derramar sobre o outro daquilo que você recebeu da parte de Deus. E aqui, queridos, vale dizer, todos nós já recebemos do amor de Deus em Cristo Jesus. Se você tem Cristo, você e eu não podemos dizer, mas não dá porque eu ainda não tenho desse amor. Você já tem. Você pode não estar desenvolvendo este amor na medida que você deveria e eu deveria desenvolver, mas nós já temos deste amor da parte de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então a Bíblia nos esclarece agora sobre um outro passo, que é oração uns pelos outros. No nosso tempo, essa ideia da oração é um tanto confusa para as pessoas, porque as pessoas tomaram a oração e a colocaram como uma fonte de poder, onde aquele que detém esse dom de orar e as pessoas serem curadas, a pessoa que é usada por Deus nesse sentido, aí então ela começa a se engrandecer dizendo, eu sou o detentor da cura. E na verdade não é esse o princípio do texto. É o serviço ao próximo. É o serviço ao corpo. Eu creio que você entende claramente isso não é difícil para nós. Mas quando chega na prática, nós começamos a colocar os empecilhos, porque é muito mais fácil dizer, o outro tem esse dom, o outro vai exercer isso, eu não vou orar não, porque minha oração é muito fraquinha. Você já encontrou oração fraca na Bíblia? A gente encontra oração sem fé. Mas, orando com fé, nenhuma oração ao Senhor é fraca. A oração tem poder. A oração transforma a história. A oração transforma aquele que recebe e transforma aquele que também realiza a oração. A oração é a maneira como Deus vai movendo dentro do corpo e nos ensinando a cada dia. Deus não está atrás de orações que sejam previamente preparadas no sentido de falar palavras bonitas e agradáveis aos ouvidos. Deus está atrás de um coração rasgado, aberto,
um coração que se derrama na presença dele e sente a dor do outro, vive essa empatia, a fim de também saber o quanto o outro está sofrendo. E assim que Tiago apresenta para nós essa questão de que se está alguém entre vós sofrendo, sente com ele ali, chore com ele. Está alguém entre vós alegre, né, muito feliz, cante louvores, agradeça a Deus, né, vem para o coral cantar com a gente e fala, obrigado, Senhor, porque é muito bom, nós podemos exaltar o teu nome. Está alguém entre vós sofrendo porque está doente? Vamos orar por ele, querido. Vamos até ele. Criou-se na igreja, durante o tempo passando, o passado sobre a igreja, a ideia que a oração poderosa é de pastor e de presbítero. E tem gente que ainda fala assim, o presbítero vai orar e a pessoa ainda diz assim, o pastor não vem? Como quem diz, sua oração ainda é de filhotinho, tem que ser o pastor. Que aí a oração dele muda tudo. Não, queridos. Cada um de nós tem um ministério dentro do corpo. Cada um de nós foi chamado. E se Deus chama você para orar pelas pessoas que estão doentes, vá até ela. Vá até esses que estão enfermos. Ore por eles. Não somente da sua casa, mas desprenda o seu coração em favor do seu irmão, do próximo, porque viver o corpo de Cristo é justamente esta realidade. Não é viver sozinho, não é viver à margem, é viver com o seu irmão, orando e a cada dia suplicando diante de Deus pela vida dele. Mas o texto não para por aí. O texto não fala só de orar para que o enfermo seja curado. Esse uns aos outros transforma o corpo. E é uma coisa que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Transforma tanto o corpo que a realidade da convivência de uns com os outros muda e se torna muito mais séria. Porque seu irmão não é apenas uma pessoa que frequenta o mesmo ambiente religioso que você. Seu irmão é parte do mesmo corpo de Cristo. Do mesmo corpo de Cristo. Hoje pela manhã nós estudamos 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 20. Começamos a estudar. O versículo 20 vai dizer assim, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, que você está vendo, você está mentindo. E não dá uma brecha para nós. Para dizer assim, mas esse irmão é difícil de amar. Não. Ele só diz, se você diz que ama a Deus e você não vê a Deus, e você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado, você já está mentindo. E quantas vezes o nosso intento na alma é servir a Deus, mas nós somos traídos por nós mesmos e nós cultivamos mais ódio do que amor. Cultivamos mais intriga e choque do que, na verdade, serviço ao próximo. E aí a palavra de Deus faz um desenho para nós aqui, que eu digo, irmãos, se você não lembrar nada desse sermão, lembre pelo menos isso. O grande problema que nós vivemos é que muitas pessoas são perdoadas, mas poucas pessoas são curadas nos seus atritos dentro da igreja. Não existe cura se não existe confessar a falta. E talvez você diga assim, pastor, que doutrina nova que você inventou. Leia o versículo 15. Vamos ler juntos? Olha lá. Versículo 14. Isso. Está alguém entre vós doente? Chame.
E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E o que vai acontecer com essa pessoa? Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, está resolvido, está perdoado ou não está? Está ou não está, gente? Pediu perdão a Deus, está resolvido. Oraram juntos, está resolvido. Orou um pelo outro, está resolvido. Mas aí o texto continua dizendo assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai para serdes curados. Se eu não resolvo isso, eu fico com essa pendência arrastando na vida. E quantas vezes, mesmo crentes antigos da igreja, pessoas que viveram uma vida inteira, ainda arrastam como se fosse uma bola daquela de ferro que se colocava em presidiário, e essa pessoa arrasta isso durante a vida. Mas, pastor, eu não quero arrastar isso. Queridos, é tão simples. A Bíblia diz: confessa um para o outro. Não é, eu errei com o Silvio e vou confessar lá para o Jefferson. Não, isso é fofocar. É diferente. Se eu errei com o Silvio, é com ele que eu tenho que ir lá e acertar. À medida que eu chego a ele e digo: Silvio, você me perdoa, eu errei com você. Pequei contra você. Fiz isso ou fiz aquilo. Irmãos, ali brota cura. E é só assim que se resolve. Sem isso, o povo de Deus não caminha leve, caminha arrastado, tentando dar jeito em tudo e não conseguindo resolver nada. Porque quantas vezes nossas desavenças talvez não estejam nem neste corpo, esteja em outro corpo, outra parte do corpo, desculpa. E as pessoas de lá não conseguem andar porque você também não consegue andar. E talvez você diga assim: mas pastor, eu não vi isso em outro lugar da Bíblia. Eu vi. E creio que você também viu. Abre lá em Mateus. Jesus dizendo no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 23. E ele diz o quê? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, faz o quê? Vamos ler juntos? Está projetado aqui, ó. Deixa perante o altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, olha o versículo seguinte: entra em acordo sem demora com teu. Ué, mas não era o irmão? Mas se eu estou em desavença com ele, ele é o que meu? Ou não é esse o sentimento quando a gente está com raiva de alguém? Que você faz aquela oração macumbística. Fala: Senhor, acerta um raio na cabeça dele. Senhor, dispensa fogo do céu. Senhor, faz arder os pés. Deus diz assim: vai lá acertar com teu irmão. Senta lá com ele. Pede perdão. Perdoa. E talvez você ache estranho isso, mas é mais simples e mais comum do que nós podemos imaginar. Porque nós somos esse tipo de gente. O ser humano é assim. Você faz 10 coisas boas, faz uma errada para você ver. O que ele vai lembrar? Do erro. Ele esquece das coisas que foram boas. Ele só lembra do erro. Quando alguém está errado contra você, você olha para a pessoa, você só vê aquele erro no rosto da pessoa. Você diz assim:
né? E aí é um tormento vir para a igreja e o pastor mandar abraçar. Porque a pessoa já olha e fala assim, para esse lado, não posso. Não, eu vou ficar só no meio. Daquele lado eu não posso porque tem um que eu não gosto. Do outro lado tem um que não me dá bem, não me dou bem com ele. Então eu vou ficar só aqui. Não é assim a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é erramos e pedimos perdão e acertamos todos os dias. E vamos sendo tratados, moldados, curados, ensinados, moldados segundo o coração de Deus. Mas Deus não faz isso mandando os anjos. Deus faz isso através de mim e de você, que é o corpo. É o corpo de Cristo. Nós somos este corpo, andando e realizando todos os dias. E aí ele nos diz, acerta com o teu irmão para que ele não seja o teu adversário. E ele diz assim, ó, entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, vocês estão juntos, estão andando, estão partilhando. Mas vai logo. Por quê? Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Quando a gente olha para a Bíblia, tem umas coisas interessantes. Você sabe que a única coisa que levava uma pessoa para a cadeia no Antigo Testamento era dever dinheiro? Sabia? Quase todas as outras coisas você morria. Você não ia para a cadeia. Você ia para a cadeia porque você estava devendo dinheiro. Mas se você fosse lá e matasse o boi do vizinho, o seu boi morria. Se você passou com o seu carro em cima ou atropelou uma pessoa na rua, você também tinha que ser atropelado. Se você tivesse matado alguém, você morria. Se você roubou alguma coisa de alguém, corta-lhe uma das mãos. Se você continuar roubando, você fica cotoco. E se você insistir, você é morto. Então, o princípio era sempre que a única dívida que levava a pessoa à prisão era dever dinheiro. Mas aí Jesus pega este paralelo e nos ensina que quando nós odiamos o nosso próximo, nós somos homicida. Eu sei que quando eu falo assim parece muito, muito ruim. Volta no versículo 20 desse mesmo capítulo. Vamos ler juntos? Não, 21, desculpa. 21, isso. Ouviste que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar? Muito bem. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão... Você está vendo que está entre colchete ali, né? É porque aquele ali não é dos melhores originais. Mas nós não vamos entrar aqui na questão de entender o original e buscarmos isso. Mas preste atenção no restante do texto. Se irá contra, estará sujeito? E quem proferir um insulto a seu irmão, a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, outra versão diz de idiota. Eu tenho certeza que nenhum irmão aqui chamou o outro de idiota até hoje. Nem aquela pessoa que você fala assim, é muito idiota. Aí a Bíblia diz assim, estará sujeito ao inferno? Então não sou eu que estou dizendo esse o problema. A Bíblia já disse. Todas as vezes que nós odiamos o próximo, nós matamos. Quem nunca odiou aqui? Dá uma olhada aí. Só tem um irmão que nunca odiou.
aqui? Aquele que não veio, né? Todos nós somos assim. Como é que eu trato disso, pastor? Eu não quero viver isso. Amém. A grande questão é que o cristão não se conforma em ser assim. Aquele que não tem Cristo diz assim, eu sou desse jeito, e daí? Aquele que tem Cristo, o Espírito Santo diz assim, eu não quero que você viva isso. Eu tenho outro tipo de vida para você. Eu não quero que você coma do mesmo prato que o mundo come. Você tem um prato do reino dos céus. E o prato do reino dos céus começa justamente dizendo para o outro, você me perdoa? Faz esse exercício aí, olha para o seu cônjuge, olha para a pessoa que está aí perto. Dá uma olhada nos olhos da pessoa, não olha só assim, aquela olhada que você bate na testa da pessoa, não, bate nos olhos da pessoa. E se você tiver que já pedir perdão, diz assim, você me perdoa? É só para você treinar. Depois você vai em casa discutir o assunto. Viu? A DR é depois. Mas, pastor, não tem jeito. Quando a gente começa com essa situação, não vai parar nunca. Para. Quando nós não nos justificamos, nós pedimos perdão. Isso não é difícil. Quem já pediu perdão alguma vez aqui? Pode levantar a mão, fica tranquilo. Eu só vou te perguntar, quem teve aquele gostinho amargo na boca antes de pedir o perdão? Você sabe do que eu estou falando? Ou só eu que senti isso? Você sabe o que é esse gostinho amargo? É sua carne dizendo assim, não, não faz não, não vai, de jeito nenhum. Você sabe o quanto dói aqui dentro? E a gente para e fala assim, tadinha. Fala isso para a sua carne, não? Olha para a sua carne e diz assim, morre nojenta. Porque é isso que ela é. É um bichinho que nos corrói, para que nós não vivamos um princípio do coração de Deus que abençoa o corpo de Cristo. Pedir perdão. Perdoar. Eu vou encerrando e vou repetir aqui uma frase de um irmão que, lá de Ouro Preto, ele depois disse isso para a igreja, falou, irmãos, eu vou falar uma coisa que talvez seja assustadora, disse ele. O meu problema não era pedir perdão para a pessoa. Era saber que a pessoa ia dizer, você me perdoa também? Era só isso que ele não queria ouvir. Você me perdoa também? Ou seja, ele desejava perdão, mas não queria dar perdão. Então eu gostaria que você guardasse isso. Deus tem cura para você. Deus tem cura para nós. Errados, erros, falhas, todos nós vamos ter. Mas pede perdão. Diz para o seu irmão, você me perdoa? Você vai ver o que é brotar cura na sua alma. A pessoa, quando pede perdão, é perdoada, perdoa, ela alivia a carga. A carga não é mais pesada. É extremamente leve. Porque ela está vivendo a carga que Jesus deixou. E o fardo dele é suave. É leve de carregar. Todos os dias, peça perdão. Faça o exercício. Isso daí não faz mal, isso faz bem. É remédio do céu para nós. Segundo ingrediente, então, da questão do mandamento recíproco, é aprenda que Deus tem cura para a igreja. Ore uns pelos outros
e confesse os pecados uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Tudo é diferente na Igreja de Cristo. Mensagem que salva.